O homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Uma só vez o homem morre. Tem muita gente que acredita em reencarnação. Eu não acredito que alguém possa se reencarnar, porque os adeptos dessa doutrina dizem que a pessoa não viveu bem nessa vida, aí ele morre imperfeito, ele morre com muita coisa que não viveu, e aí depois ele tem que se reencarnar para poder viver uma vida que ele não conseguiu viver. Essa é a lógica, né, que falam dessa filosofia. Mas a verdade é que eu não conheço ninguém que se encarnou em um pobre, né? A maioria do pessoal que fala que reencarnou lá na Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte, gente famosa da história. Eu nunca vi alguém dizer assim: fulano é a reencarnação daquele mendigo que morreu lá que viveu lá em 1909 na rua. Não existe isso. Então, por aí, isso já é uma farsa. Mas veja bem, eu estava lendo na Bíblia, quero compartilhar com você que é exatamente isso, falar sobre isso, que eu acredito em ressurreição. Eu acredito em ressurreição e não em reencarnação. Eu acho que isso é uma coisa muito inventada, né? É uma coisa muito inventada. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, em 1 Coríntios 15, que os mortos ressuscitarão. Assim como veio por um homem a morte, que foi o Adão, né? Também a ressurreição ela veio através de um homem. E o nome dele é Jesus. Então, Jesus, ele venceu a morte. Ele é a primícia dos mortos. Ele é o primeiro de todos os que morreram, ele é o primeiro que ressuscitou, né? Então, por isso que eu acredito que nós seremos ressuscitados. A Bíblia diz que aquele que morrer com Cristo ressuscitará primeiro, né? Então, meu modo de crer é esse. Cristo ressuscitou e foi feito as primícias daqueles que dormem. Essa é a prova da ressurreição. 1 Coríntios 15, 19 e 20. Nós não podemos esperar Cristo só nessa vida. Nós temos que ter esperança de ressurreição. E aí, como diz a palavra, que ele é a primícia, quer dizer, o primeiro dos que dormem, né? Que ressuscitou e venceu a morte. E diz que quando ele venceu a morte, ele ainda levou consigo o cativeiro. Efésios 4 fala assim, né? Que Jesus ressuscitou e levou com ele o cativeiro. Quer dizer, ele pegou aqueles que estavam lá em prisão do passado, pregou para eles, aqueles que quiseram aceitar, ele levou para o paraíso. E também pregou para todos os homens que estavam lá em prisão. Já fiz um vídeo sobre isso. E os que quiseram crer nele, subiram com ele para o paraíso. Isso ele fez quando ele ressuscitou. Ele atraiu as pessoas até ele, as almas, né? Então eu acredito nisso piamente. Então, meus irmãos, o homem, quando morre, é um texto muito conhecido de Eclesiastes, que ele fala assim que, Eclesiastes 9:3, que fala assim que os filhos dos homens estão cheios de maldade, cheios de desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão para os mortos. Estão cheios de maldade, cheios de desvarios, e depois eles simplesmente tombam e vão para o mundo dos mortos. Então, ora, para o que acompanha todos os vivos ainda existe esperança. Porém, para aquele que acompanha os mortos não há esperança. Melhor é acompanhar um cãozinho vivo do que um leão morto. Por quê? Porque os vivos sabem para onde vai e os mortos não sabem de coisa nenhuma. Está escrito em Eclesiastes 9, versículo 5. Nem tampouco terão recompensa. A sua memória, muitas vezes, é entregue até ao esquecimento. É claro que algumas pessoas, eles permanecem,
centenas de anos na mente das pessoas devido à obra que ele fez, né? Muita gente é lembrado. Muita gente, por exemplo, tem muita gente aí que diz que Elvis não morreu, né? Então é uma coisa para se pensar. A não ser que a pessoa deixou um legado muito grande, ele então será lembrado por muito tempo. Talvez, por exemplo, Alexandre o Grande é lembrado milhares de anos por causa do feito que ele fez. Então uma pessoa ele poderá ser lembrado pelos feitos que ele fez, mas jamais ele poderá voltar aqui. Então essa doutrina que diz que existe reencarnação, isso é um desvio teológico, um desvio filosófico muito grande. É filosófico, isso é filosofia, né? Você não é nem... Então, mas tem gente que acredita, que pode conversar com o morto. Você acredita que pode conversar com o morto? Não existe isso, não tem como. Então, vou deixar aqui essa reflexão para nós. Muitas vezes, aqueles que morrem, a grande maioria tem a memória entregue ao esquecimento. Aconteceu um negócio comigo há um tempo atrás. Nós estávamos ali ajudando um amigo meu fazer uma lápide, né? Foi muito interessante isso aí, uma lápide, né? E aí, sabe como é que é? Duas pessoas que conhecem a palavra de Deus junto, trabalhando ali, surgem alguns assuntos assim. E aí a gente colocando a lápide ali, o mármore, né? Aí eu disse que era o túmulo de um rapaz que morreu, né? Um rapaz novo, né? Aí eu cheguei, falei assim, só para mim ver a mentalidade do irmão, eu falei assim, ó, vamos só ajeitar seu túmulo aqui, mas nós já estamos caindo fora, viu? Aí ele olhou para mim e falou assim, quem dera que ele pudesse ouvir, né? Aí a gente comentou sobre esse assunto. Existe uma divisão, existe uma separação entre aquele que morre e aquele que está vivo. Então, não acredite nesse negócio de ouvir voz de mortos, de falar com mortos. Quem vem falar com você não é quem morreu. A pessoa que acredita que conversa com o morto, na verdade ele não está conversando com o morto, ele está conversando com o demônio. Quem está fazendo a imagem daquele morto para você é o demônio, que muitas vezes de madrugada sonha. É o demônio que vem para fazer a imagem daquela pessoa e você acha que está conversando com aquela pessoa. Isso é uma farsa muito grande. Então, cuidado, vigia, porque aqueles que forem bons, o Senhor vai guardar no seu coração. Aqueles que forem maus serão julgados por Deus também. Mas isso não cabe a nós, nem julgar, não cabe a nós nem julgar. Mas a verdade é, o homem morrerá uma vez só. E depois disso, ele vai encarar o juízo de Deus. Tá certo, gente? Eu pensei aqui nesse texto, sempre tenho feito vídeos aqui com vocês, né, para compartilhar a palavra do Senhor. Não sei se despertou a sua curiosidade, se o assunto é um assunto que te ajuda, mas fica aí na meditação. Curte meu vídeo, né? Fica firme aí com a gente no nosso canal. E eu agradeço muito a você por assistir a nossa gravação. Muito obrigado.